Olá a todos e todas. Aqui quem está falando é o Fábio Meira. A disciplina que eu leciono, vocês já devem estar sabendo, porque afinal de contas ela já começou. É a disciplina que trata do Estado, governo e mercado. Interessante porque, não sei se passou isso pela cabeça de vocês, mas a primeira pergunta que eu mesmo me fiz quando me deparei com o nome dessa disciplina diz respeito ao lugar em que a sociedade ocupa, afinal de contas, nessa relação entre Estado, governo e mercado. Obviamente que, de algum modo, a concepção de sociedade já está implicada nessa relação. E eu tenho a impressão de que o material que a gente está utilizando trata exatamente de tentar desvendar, para quem está estudando, afinal de contas, onde é que está a sociedade nessa relação tensa entre, de um lado, o mercado, de outro, Estado, e que, pela lógica do material e pela lógica da discussão que a gente está levando na disciplina, tem o governo como uma espécie de mediador. Não é? Obviamente que daí o governo ele tem um papel interessante, porque ele é pensado, e é a partir dessa lógica de pensamento de governo é que a gente vai tentar, então, colocar a sociedade no meio do bolo, vamos chamar assim, né? O material da OAB que vocês estão lendo agora para desenvolver a disciplina, ele decidiu resolver o imbróglio, não é? Resolver o problema da relação entre sociedade, mercado e governo, entre Estado, mercado e governo, por meio de um embate ideológico. Então a ideia é que a gente tenha a capacidade de entender fundamentalmente duas linhas de pensamento que são centrais no debate a gente poderia dizer, da ciência política moderna, né? E na própria lógica e dinâmica de governo, as experiências que a gente teve ao longo do século XX, elas foram, de certa maneira, centradas nessas duas ideologias, que uma delas é a liberal, a outra é a marxista. Então, o material que vocês estão lendo, ele vai tentar situar, então, a partir dessas duas correntes ideológicas, as grandes questões que envolvem, então, a natureza do Estado, como é que a gente deve pensar o governo e qual é o papel do mercado. Eu chamo a atenção de vocês porque tem um defeito o material do meu ponto de vista, e como eu sou professor, eu sou obrigado a alertar vocês, né? Que o material exagera a leitura que vocês estão fazendo, exagera na questão que diz o seguinte, olha, que tenta separar o liberalismo do marxismo por meio de um artifício que seria pensar o seguinte, que existe um pêndulo entre, de um lado, o mercado e de outro o Estado. Estou fazendo até assim, que é o pêndulo, tchan, 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 né? Que o mercado seria a essência do liberalismo e o Estado seria a essência do marxismo. Não é exatamente isso, né? Porque existem as diferenças fundamentais, elas não estão tanto na própria existência do Estado como agente importante, por exemplo, para planejamento e etc. E é isso que as leituras complementares que o professor aqui escolheu para vocês fazerem, vai fazer vocês refletirem, porque não é porque alguém diz para você que o Estado é mínimo, que o Estado é efetivamente mínimo. O Estado mínimo, em termos das suas instituições ou da administração direta, pode até acontecer, quer dizer, você pode ter uma redução do número de agentes públicos, de servidores, etc., mas você certamente terá um aumento. Quando você tem o chamado Estado mínimo, você terá um aumento, por exemplo, em agências de regulação. Você vai ter que se preocupar, por exemplo, imagine que você decida privatizar, por exemplo, transporte público, educação, saúde, não é? O que é que você tem que fazer? Você tem que, de alguma maneira, manter aquela coisa que o Weber já dizia, que vocês já estão cansados de saber, porque já leram a primeira parte do material,
que o Weber diz assim, bom, o Estado tem o monopólio da força, né? O monopólio da força física. Então o Estado ele tem uma função que é a função coercitiva. Ele vai colocar a ação dos agentes dentro de um campo de legitimidade que é aceito constitucionalmente. Então é a partir dessa função do Estado que a gente tem que pensar a ação do Estado. E essa função não precisa ser realizada por meio de serviço público ou por meio de agentes diretamente ligados ao Estado. Você pode fazer isso convocando instituições ou organizações da sociedade para fazer isso. Se você pegar o desenho de um Estado que tenha, por exemplo, agências reguladoras, você tem você tem uma espécie de exército de especialistas que são responsáveis por exemplo, definir quais são os critérios para aprovar um medicamento, para que aquela sociedade possa consumir um medicamento. E assim por diante. Então, isso pode acontecer na educação, pode acontecer como no Brasil, por exemplo, tem uma Agência Nacional de Cinema, né? Pode acontecer em diferentes dimensões. Então, não é porque eu digo para você no meu discurso de palanque que não, defendemos o Estado e eu sou um bom gestor e não sou um político, não é porque o cara diz que é gestor e não é político, é porque não tem ação política no que ele faz. Que isso daí é pura desinformação. Então, eu aproveitei do material esse debate para justamente colocar para vocês uma discussão, que é uma discussão um pouco mais profunda em relação ao papel do Estado e ao modo como se compreende a tensão entre essas duas correntes ideológicas. Então, estou fazendo todo esse desenvolvimento para deixar claro para vocês por que é que a gente não está utilizando a parte da apostila da UAB que trata justamente do pêndulo. Porque aquela parte é a pior parte, é a parte que não ajuda nada. Ela mais atrapalha a gente a compreender a relação entre essas três instituições que estão ali colocadas no título da disciplina do que propriamente auxilia. E para isso eu estou me utilizando de um texto de alguém que muitos de vocês podem ter até torcido o nariz, outros podem ter dado pulos de alegria, que é o Luiz Carlos Bresser Pereira, que é um autor altamente contestado por vários professores da área de pública, mas nesse particular, o texto que eu selecionei é muito interessante porque ele vai justamente botar em questão a ideia do pêndulo e ele vai tentar mostrar como é que essa relação entre intervenção estatal e liberdade mercantil, vamos chamar assim, como ela se estabelece e como ela é muito mais complexa do que simplesmente imaginar que eu tenho duas linhas ideológicas que sustentam simplesmente duas posições e que um pêndulo vai para lá e vai para cá, então eu vou ter um momento de maior ou menor intervenção e etc. Então, primeiro que esse tipo de leitura, ele confunde a cabeça da gente porque ele produz uma continuidade entre a ideologia liberal e a ideologia marxista. Do ponto de vista epistemológico, ontológico, essa continuidade é absurda, não existe. Um ideólogo liberal acredita que a sociedade está sustentada nos indivíduos e nas famílias. Um ideólogo marxista acredita que a sociedade está sustentada pelas relações de classe. Então, é como se fosse água e óleo, não se trata de você decidir entre uma coisa e outra. É o seguinte, a partir de um ponto de vista marxista, eu vou fazer uma leitura da realidade. A partir de um ponto de vista liberal, eu vou fazer uma outra leitura. Ocorre que, então, a intervenção estatal, ela não está relacionada propriamente com a natureza ideológica. Ela está relacionada com o modo como eu implemento certas políticas. Se eu vou me utilizar de agentes que estão na estrutura do Estado, ou se eu vou me utilizar de agentes que estão no que a gente poderia chamar de sociedade civil, ou coisa desse tipo. Organizações sociais, como a gente costuma chamar aqui no Brasil. Muito bem, então, dependendo do tipo de agente que eu vou utilizar para implementar
a ação política que eu pretendo, mesmo que eu me chame de bom gestor, mesmo que eu diga, eu não sou político, mas eu faço gestão, né? O fato de eu fazer gestão não quer dizer que eu não tenha nenhuma ação política, que não existe uma racionalidade no governo, quer dizer, em alguém que está conduzindo ações do Estado, que não seja política. Por que não existe? Pela definição que a gente teve nas primeiras linhas do material que vocês receberam. O Estado tem o monopólio da força. Qualquer um que esteja gestando o Estado, gerindo o Estado, está se utilizando da força. Essa força que o Weber chamava de força, né? A gente poderia chamar, ele está se utilizando de um poder que é legítimo. E esse poder legítimo é que vai dar o caráter político da ação que ele está implementando. Porque não se trata de você discutir ou não discutir, uma vez que ele está agindo legitimamente, quer dizer, ele já está numa posição de autoridade que já é legitimada. Então é a partir dessa posição de autoridade que a ação vai se desencadear. Então não tem de um lado a gestão, de outro lado a política, né? Essa coisa é muito mais complicada. E é essa discussão aí que a gente está fazendo na nossa disciplina. Então os textos que eu selecionei, todos têm esse caráter de problematizar, em primeiro lugar, a ideia de que o Estado ele deve ser pensado a partir de uma espécie de concepção puramente formal daquilo que é a estrutura do que é a administração pública, ponto final. Não é exatamente isso. A escola que o filho de alguns de vocês, ou os filhos de vocês estão, se ela for uma escola pública ou se ela for uma escola privada, para a perspectiva que eu estou querendo colocar na cabeça de vocês, tanto faz, porque a escola tem uma função que é uma função de socializar os filhos de vocês para a cidadania, e essa função, ela, lamento informar, mas ela é pública. Você pode colocar o seu filho na escola que você quiser, porque a gente vive hoje em dia a gente tem um mercado, né, para o ensino. A gente não tem um monopólio estatal para o ensino. Mas o fato de você ter essas escolhas não implica que você não esteja subordinado a uma lógica que é uma lógica de decisão pública. É isso que vocês precisam entender. E daí que eu coloquei selecionei os artigos, né, para a gente ler, para a gente problematizar isso em termos de uma concepção de Estado, como se a gente tivesse que mentalmente se programar para toda vez que a gente escuta Estado mínimo, a ideia a gente vai de acordo com, depois que vocês terminarem a disciplina, logicamente, né, vocês vão ficar mais espertos, e daí vocês vão então converter a ideia de Estado mínimo na ideia de Estado amplo, ou Estado ampliado, porque vocês vão descobrir, depois da disciplina, que o Estado está todo aparelhado, ele está todo colocado já com uma estrutura para sustentar uma certa relação social, que é aquela que garante uma sociedade que está centrada nas relações econômicas, como é o caso da sociedade que a gente vive. Essas relações econômicas, elas são, como é que a gente pode dizer, também consideradas formalmente, ou consideradas do ponto de vista abstrato como relações autorreguladas, mas qualquer um que já ficou desempregado sabe que a autorregulação do mercado é uma coisa que você pode botar em questão, porque não é autorregulação, é uma relação um pouco mais complicada, porque você tem o poder econômico, ele está sempre presente nas relações econômicas. Então, as relações econômicas, elas são desiguais. Então, o que os economistas liberais vão dizer? Os mais radicais vão dizer assim, não, vamos deixar o mercado funcionar. Alguns outros que são mais, podemos chamar assim, heterodoxos, vão dizer o quê? Não, a gente precisa interferir para a gente garantir que a concorrência vai operar, mas porque por trás disso tudo existe a ideia de que, de alguma maneira, a autorregulação poderia ser um caminho para a gente encontrar o equilíbrio social. Essa ideia ela é bastante suspeita, porque, em primeiro lugar, como se a gente estiver
na cabeça o conceito de Estado amplo, a gente vai entender que o mercado não é assim tão privado quanto a gente pensa. Se vocês observarem, aproveitando já que estamos num momento do Brasil assim, né? Mouro, né? Vamos chamar assim, momento Mouro do Brasil. Eu estou falando isso porque tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo maravilhosa sobre um cachorro chamado Mouro, que vocês precisam procurar na 0 Hora para poder dar risada um pouquinho, né, do nosso momento Mouro, né? Então, esse momento ele mostra claramente para a gente como existe uma sobreposição da burocracia privada com a burocracia pública, como essas relações elas são muito mais emaranhadas do que faz supor a ideia de um mercado que está operando livremente e de maneira autorregulada. O maior produtor de proteína animal do mundo foi patrocinado pela sociedade brasileira, assim como a General Motors foi salva pela sociedade norte-americana. Obviamente que a General Motors opera no mercado, mas só que essa intervenção ela não é uma intervenção marxista, a não ser que a gente esteja então num mundo de fantasia. Muito bem. Então, o que acontece agora? Para finalizar, porque eu já estou falando demais, já não sei mais se estou exagerando o que eu estou dizendo e nem nada disso. Muito importante que vocês entendam então o espírito da atividade da disciplina. O espírito da atividade da disciplina é justamente colocar a ideia de pêndulo em questão. Porque eu peço que vocês façam uma pesquisa e entendam que desde 2001 a gente tem, ou vamos dizer assim, o século XXI, ele está coalhado de ciclos de crise capitalista, especialmente as crises dos mercados financeiros, elas estão muito presentes na vida dos cidadãos globais, vamos chamar assim, né? E elas têm incentivado intervenções do Estado. Essas intervenções, elas são claras e elas estão nos jornais. O que eu quero que vocês façam é que vocês identifiquem essas crises e descubram, por exemplo, que um Estado como o norte-americano, que não tem nada de marxista, ele é francamente favorável a uma determinada intervenção, mesmo que ele não seja marxista. Então, qual é esse tipo de intervenção? Como é que isso acontece? De que maneira o Estado amplo opera, né? Então, a gente vai ter os braços, o Estado, ele não é esse monolito que muitas vezes o discurso político mal informado procura construir. O Estado, além das suas instituições, dos seus organismos básicos, daquilo que a gente poderia chamar de administração direta, e se quiserem também a indireta, no caso da gente aqui do Brasil, né? O Estado ele tem muitos braços e ele se estende, não é, pelas instituições sociais que vão conformar, logicamente, organizações, empresas, corporações, etc., que vão ser responsáveis por uma regulação social, que é um papel do Estado, mas que está sendo exercido por uma organização aparentemente independente do Estado. Essa relação que existe entre a estrutura do Estado e esse tipo de organização, ela precisa ser problematizada se a gente está falando de um curso de especialização em gestão pública. Tanto faz se é gestão pública aplicada a isso ou aquilo, é um curso de gestão pública. Isso aí, moçada. Muito obrigado.